um Conde UAC, o comentário da lição Conde UAC. Você com a gente, que momento mais que especial. E hoje, para o comentário, para o último, gente, já chegou, já estamos no 13º. E o título dessa lição é muito bonito. Mas a gente já vai falar sobre isso. Antes, Leandro, Lê, quero te agradecer por você estar aqui com a gente também. Vai ser muito bom o nosso bate-papo, tenho certeza. É sempre um prazer, Liz. Muito bom. E você que está aí com a gente, não esquece de deixar aqui nos comentários o que você achou desse trimestre. Como que você resumiria esse trimestre em uma palavra? Acho legal, mas não vale ser conexão, que é o título tema dessa lição, hein? Enfim, deixa aqui o seu like, fica com a gente nesse momento especial e compartilha com seus amigos, porque você sabe que coisa boa deve ser compartilhada. Bom, para a gente começar de fato, eu vou fazer uma oração, tá bom? Oremos. Querido Pai, Senhor, nós queremos te agradecer pela oportunidade que o Senhor nos dá de conhecermos mais quem o Senhor é e o seu desejo de estar com a gente toda a eternidade. Fica conosco, abra nossa mente, nosso coração para a tua palavra, em nome de Jesus, amém. Bom, na oração eu já dei um senhor spoiler, né? Porque eu falei que o desejo de Deus é estar conosco por toda a eternidade, mas é justamente sobre isso que a gente vai falar hoje. E, gente, eu achei muito legal a tirinha dessa semana. Se você tá aí com a sua lição, pega. Então, a gente tem aqui o rapazinho, tá de um lado um menininho, do outro lado Jesus. E ele tá olhando para a ampulheta, tipo, gente, tá acabando o tempo, tá acabando o tempo. E aí Jesus mostra que com ele o tempo não acaba, porque ele é eterno. Gente, que coisa linda, né? E é interessante porque o olhar desse menininho claramente é a gente, né? Claramente. E pensando nisso, a gente vê que ele tem uma dificuldade de perceber que Deus está no controle, que dele está cuidando de tudo. Pensando nisso, Lê, ajuda a gente a entender por que é tão difícil a gente visualizar o que Deus prometeu para a gente hoje. O que você pensa? Bom, então, Liz, algumas reflexões que eu pude ter aqui, né? Pelo fato, nós não conseguimos ver aquilo que Deus prometeu para nós, porque nós ainda estamos muito presos a uma realidade presente que tem uma perspectiva um tanto ruim. Porque a gente já nasce nesse mundo aqui, onde tudo aquilo que nasce já está fadado a morrer em algum momento. E por mais que você, em certo momento, entre em contato com a mensagem da volta de Jesus, ainda é difícil você desfazer, assim, de uma hora para outra, uma ideia que já foi cultivada em você desde a infância. E isso acaba se tornando muito difícil de se desfazer. E outra coisa também é para onde nossos olhos estão constantemente direcionados. Se eles estão mais direcionados para as tragédias desse mundo, pelas coisas que nós perdemos, pelas coisas que nós sofremos, e nós não mantemos em vista as promessas de Cristo, não mantemos o nosso olhar direcionado para Ele, é realmente muito difícil manter esperança. Por exemplo, quando os discípulos de Jesus, isso aqui já foi dito em histórias passadas, passam por uma experiência de tempestade, tudo que eles conseguem ver é escuridão. Até que, tanto no momento enquanto Jesus estava no barco com eles, como também na outra história, onde ele aparece andando pelas águas, eles vão ver Jesus a partir de um clarão, onde mesmo esse clarão iluminando todo o céu só mostra uma perspectiva terrível atrás de Jesus, mas Jesus estando ali é o que muda o cenário por completo. E a única coisa que Cristo fala é: não tenham medo, pelo menos na parte que ele está caminhando sobre as águas. Em outra ocasião, ele próprio acalma a tempestade, e isso, na verdade, também é um indicativo do que ele pode fazer com o coração do homem, né? A gente tende a ficar desesperado por querer um resultado melhor a partir de nossas próprias forças também, ao se deparar com um fracasso evidente, a gente tende a pensar de que nunca vamos chegar onde precisamos. Mas Cristo aponta a si mesmo como o único combustível de que nós precisamos para que todo e qualquer esforço vale a pena. Não porque o esforço tem valor em si mesmo, mas ele não somente provê o descanso, mas também os meios, e ele vai fazer com que cheguemos lá. Então tudo depende de você olhar para Cristo, não para as coisas que estão passando, para as coisas que estão perdendo. E isso, além de ser um exercício diário, né, de direcionamento, é também um exercício de confiança, né? E a lição toda até agora falou da importância de se estar conectado com Cristo, porque só com isso você tem a real perspectiva de como o galho que está conectado à videira de frutificar e tornar aquela árvore bela. Mas
longe dela não há perspectiva nenhuma, como diz a música de Alessandro Samadello, não há esperança alguma para um mundo onde Deus não está, né? É verdade. E é muito interessante, primeiro que eu não sabia que essa música era dela. A Esperança é Jesus, não é? Que é essa música? Ah, muito bom. É, mas enfim, dentro do que você falou, eu achei muito interessante, porque faz a gente pensar, né? Quando a gente vê essa questão, visualizar o que Deus prometeu pra gente. Eu acho que a gente coloca as nossas expectativas no lugar errado, muitas vezes. A gente espera que Deus faça uma coisa na nossa vida, sendo que Ele não falou aquilo, e por isso que é tão difícil pra gente. Como você falou, esse ponto final eu acho que é muito importante. A gente precisa ter o nosso relacionamento com Cristo firmado, porque se a gente não tiver, a gente não vai entender de fato o que, que Ele tem pra gente hoje. Porque se a gente tivesse essa intimidade, a gente entenderia de uma forma mais lógica. Vivemos no mundo de pecado, temos dificuldades, mas eu acredito que as coisas a gente entenderia de uma forma um pouquinho mais fácil. É como a gente viu naquela lição sobre a fé, sobre ter a fé do grão de uma mostarda, isso já seria o suficiente, mas a questão é que a gente muitas vezes não tem, né? E eu acho que pensar que Deus ele não vai ofertar para a gente uma Porsche ou uma mansão. E não tá nada errado ter uma Porsche ou estar vivendo numa mansão. Mas eu acho que a gente também tem que pensar nisso. Eu acho que as nossas expectativas são colocadas sob a nossa vontade e não sob a vontade de Deus. Eu acho que isso faz toda a diferença. Então, essa questão da submissão é muito importante. Porque se a gente conseguisse se submeter ao Senhor, lógico que não é fácil quando a nossa vontade não é a nossa vontade feita, fato. Mas quando a gente tem a certeza de que Deus estará cuidando da gente, Ele vai dar para a gente o que a gente de fato precisa, aí eu acho que isso faz a diferença. E aí, como que a gente vai fazer isso? Tendo um relacionamento com Deus, porque se eu não conheço Ele, eu não vou confiar e assim por diante, né? Então, dentro dessa questão, eu acho que é muito duro a gente parar para pensar que a gente não está com a nossa expectativa alinhada com o propósito de Deus, mesmo estando na igreja todos os sábados, todas as quartas, todos os domingos. Mas às vezes é algo que a gente tem que parar e refletir. E pensar assim, Senhor, eu estou fazendo a tua vontade, eu realmente estou me permitindo ser moldada pelo Senhor. Então, assim, quando a gente pensa que o meu futuro está nas mãos, o nosso futuro está nas mãos de Deus, a gente tende a entregar a nossa ansiedade nas mãos dele e falar assim, não importa o que aconteça, meu coraçãozinho está guardado no Senhor e ele vai fazer dar certo ou dar errado, ou não acontecer, visando o meu bem-estar, visando o propósito dele para minha vida, né? Tem alguma coisa que você queria acrescentar disso, Lê? Ou Tem sim, Liz. à vontade? E quando a gente tem essa conexão com Deus, fica muito mais fácil você visualizar o fim dos planos de Deus para nós, pois Ele mesmo diz, né? Apesar dos pensamentos dele não serem como os nossos, são muito mais elevados, ele também diz que tem sobre nós pensamentos de paz e não de mal. E a partir de então não se trata mais de para onde eu irei, mas se trata principalmente de Deus cuidará de mim até que eu chegue lá. E se a gente vê na lição de segunda, né? Tem uma parte aqui tem destacada da própria lição onde Paulo nos convida a pensar nas coisas que são do alto, né? E não das coisas aqui da terra, pois Deus está preparando tudo com cuidado e não deseja que esse casamento, que aqui no caso é a volta de Cristo, a reunião dele com os seus, não nos pegue desprevenidos. Ele quer que seja um momento de alegria, né? Quando você olha Apocalipse 21 e 22, que são os textos base para essa história, mostra Deus dando uma perspectiva do futuro. Ou seja, muitas pessoas atribuem, por exemplo, a sua ansiedade quanto ao futuro, porque elas não sabem o que esperar. E isso é uma outra coisa. O que torna difícil a visualização das promessas de Deus é que, aliás, acaba voltando para o que a gente falou, né? A dificuldade de você direcionar seu olhar para o lugar certo, porque Deus não nos deixou em trevas sobre o que nos espera. E também não nos deixou em trevas sobre o que é necessário ser feito para chegar lá. Às vezes a gente tende a confundir a incerteza dos passos que daremos com as ferramentas que precisamos para estar lá. Mas nós não podemos saber como serão os passos, mas sabemos que temos as ferramentas adequadas e sabemos que Deus estará conosco. E outra coisa,
Deus ele não coloca em nós um desejo, claro, que seja de acordo com a vontade dele. Deus não nos dará um desejo e, nesse caso, será frustrado. E quando eu digo esse desejo, eu falo do que diz Eclesiastes, né? Que Deus colocou a eternidade do coração do homem. Ai, acho tão lindo. É. Sim. Se você pergunta para uma criança, a própria lição vai explorar isso. O que você mais deseja quando chegar no céu? O que você mais deseja falando para um adolescente? Você vai ter diversas respostas. Um vai dizer que quer escorregar no pescoço de uma girafa, outro quer dizer que não quer mais ter lição de casa. Mas quando você se torna adulto, a principal coisa é: não quero nunca mais me separar de quem eu amo. E isso é uma coisa interessante porque uma outra maneira de Cristo nos manter motivados para chegar lá, ele permite que a gente tenha pequenos vislumbres de como será a eternidade, o céu, a felicidade eterna por meio de momentos de felicidades aqui. E também com a comunhão que a gente tem com as pessoas que a gente ama. E, tipo assim, a gente quer muito que os nossos queridos, por exemplo, vão para o céu junto conosco. E quando João estava na ilha de Patmos escrevendo a respeito disso, com seu olhar humano, ele via apenas o mar diante dele, a imensa separação que havia entre ele e as pessoas que ele amava. Mas pela fé ele contemplou muito mais do que isso, sabe? E da mesma maneira deve se dar conosco, porque João contemplou a esperança que vinha das palavras do próprio Cristo. Hoje nós não temos uma visão extraordinária o tempo todo, mas nós podemos, com a mesma fé, contemplar aquilo que Deus já tem preparado para nós. E quando você olha sobre Cristo preparando cada coisa, ele faz com muito cuidado, né? Vou preparar-vos lugar para que onde eu esteja, vocês estejam também. Então, Deus é transparente quanto ao que deseja para nós, ele é transparente quanto às suas intenções. Então, nós não teríamos, em tese, por que nos preocupar, né? Exato. E pensando até nisso que a gente estava conversando, beleza. A gente entendeu porque que é difícil a gente entender, né, o que vai acontecer e a gente vivendo no mundo que a gente vive. A gente deu um pouquinho de spoiler, mas como que a esperança de um novo lugar para a gente viver para sempre pode mudar a forma como a gente vive nesse mundo de pecado? Porque, Lê, uma coisa que eu vejo muito, e você que está na sua casa, que está aqui com a gente nesse bate-papo, eu vejo muito uma questão de, ok, é a minha intimidade com o Senhor, é o meu momento com Ele, mas eu posso fazer as outras atividades do meu dia a dia como eu fazia normalmente. Não tem problema o que eu ouço, o que eu vejo. Isso aí são coisas que eu consigo filtrar, eu consigo administrar, porque Jesus vai voltar, mas eu estou fazendo o meu devocional, eu estou indo na igreja todo dia, mas até que ponto isso é assim, ou entende? Será que o fato de eu ter esperança é só uma categoria da minha vida? Ou isso realmente tinha que mudar? Ou, como a gente viu na lição desse trimestre mesmo, a lição 11, falando sobre a santificação pela fé, que lembrou muito o tema do Congresso da Joyce de 24, será que isso não deveria dar uma transformação na nossa vida de fato, por meio do Espírito Santo? Com toda certeza. Eu digo que Deus, de maneira geral, ele não pode fazer parte da nossa vida, mas toda a nossa vida precisa estar imersa em Deus, né? Você tem muita gente acaba que divide a vida cristã em gavetas, né? Você vê, por exemplo, gente dizendo, ore pela minha vida material, ore pela minha vida financeira, como se a vida cristã fosse feita em gavetas, e lá na última gaveta está a esperança da volta de Jesus. Mas não, essa esperança, na verdade, tudo que diz respeito a Deus, a comunhão com Cristo, precisa permear tudo na minha vida. Cristo não pode ser apenas uma esperança em momentos que eu precise, mas ele deve ser a minha esperança o tempo inteiro. Porque se é assim, eu tenho naturalmente um direcionamento do melhor dos meus esforços para ele. Eu vou ser o melhor trabalhador lá no meu serviço, eu vou ser o melhor aluno da minha classe, eu vou ser o melhor filho de casa, o melhor irmão, tudo que eu puder ser por amor a Cristo. Afinal de contas, querendo ou não, essa vida aqui se torna uma preparação para o céu. Ninguém vai para o céu assim, digamos, cru. E mesmo aqueles que não tiveram oportunidade de aprender alguma coisa aqui, porque morreram muito cedo, terão a oportunidade de ser educados lá. Mas para nós agora, essa é a realidade. E veja só, viver como Cristo literalmente seguir as suas pegadas.
Cristo já vivia como um cidadão do céu, mesmo aqui na terra. Sentia a alegria do céu já aqui e transmitia essa mesma paz e alegria para todas as outras pessoas, mostrando que, como o próprio Arautos do Rei fala, né, o céu é aqui se aqui Jesus está. Porque não se trata de um novo lugar para vivermos simplesmente, mas se trata de com quem viveremos a nossa eternidade. Então, nada mais justo do que viver com Cristo desde aqui. Isso aqui é algo muito interessante, Liz, que mostra como a graça de Deus é poderosa. Ele não espera que nós cheguemos lá para ter um relacionamento com Ele pela eternidade. Mas ter um relacionamento com Cristo é Exato. possível desde agora. Na verdade, é a nossa necessidade agora. Portanto, você tem um relacionamento com aquele que é a própria vida eterna desde agora. Então, a vida eterna começa justamente agora. Como eu não sei se é no livro Mensagens aos Jovens, e que eu lembro de ter visto alguma coisa assim, a Serra do Senhor nos fala que, falando sobre justiça imputada e comunicada, diz que uma é o nosso título para o céu, a outra é a nossa Sim, adaptação para ele. Então, existe um processo de adaptação. e E aí eu para acho que finalizar, entra uma coisa que é importante. Ai, perdão. Falei. Não, falei. só essa aqui para finalizar. Como que a esperança de um novo lugar para viver a eternidade muda a maneira que vivemos neste mundo? A grande resposta é a esperança que temos em Cristo, de não somente termos o fim de todas as coisas ruins, mas de que o Senhor Jesus estará conosco para todo sempre. No fim das contas, sempre foi sobre isso, né? Só podemos ter vida verdadeira, vida de qualidade com Cristo, vida em abundância, vida com significado. Pois se você não tem isso, você fica procurando preencher um vazio existencial com qualquer outra coisa que, no fim das contas, não vai ser capaz de preencher. Prontinho. Não, e eu acho que achei perfeito o que você falou. E não é que você vai fazer essas coisas para você ser salvo, como você bem disse, eu faço isso porque eu quero me aproximar de Deus, é porque eu quero estar lá com Ele de uma forma que me deixe mais próxima dele, entendeu? Não é porque eu preciso fazer de que não, se Elisa não fizer, tchau, ela tá cortada. Não, ela faz justamente porque ela entende da onde que Deus resgatou ela. É diferente. Então você não vai se submeter nas trevas e falar assim, eu consigo filtrar as trevas porque eu conheço a luz e tudo bem. Não, você vai querer estar longe das trevas porque Deus te salvou das trevas. Muda muito a forma da gente pensar. E a forma como a gente vive no mundo também. Não é que a gente vai virar, tipo, a gente não vai se socializar, nada a ver, não tem uma coisa a ver com a outra. Mas é a questão de eu simplesmente vou fazer o que a palavra de Deus me chama para fazer hoje. Não é? Eu acho que isso é importante. Com toda certeza. Eu digo até que a própria lição vai trazer, né? Quando a gente chegar lá no céu, tudo vai fazer sentido. Cada provação, cada tristeza, cada luta, cada momento até de alegria, cada vez que nós abrimos a boca para falar a respeito de Cristo, né? Cada oração perseverante, cada momento priorizado, a gente vai entender por que que foi necessário tudo aquilo. Tudo fará sentido quando contemplarmos o rosto dele. Até porque eu costumo dizer, se não tem Cristo, céu verdadeiramente não é céu. Assim também como sem Cristo nenhuma doutrina bíblica faz sentido. O apóstolo Paulo Exato. fala lá em 2 Coríntios, se eu não me engano, no capítulo 3, que nós somos cartas vivas e lidas por todos os homens, né? E fala sobre ser escritos pelo Espírito, e não em tábuas de pedra, mas nas tábuas do coração. Gente que, por exemplo, fala sobre a lei de Deus, sobre o estado dos mortos e tudo. Se você não tiver a Cristo ali, os mortos não têm esperança. Se você não tiver a Cristo, você não tem um modelo perfeito de obediência. Se não tiver a Cristo, você não tem a obra de Cristo, você não tem porque que o Espírito Santo vir até aqui, você não tem o poder vital para que possa ser testemunha de Deus, você não tem de onde receber poder, e tendo em vista que foi o próprio Cristo que deu vida ao boneco de Adão. Sem Cristo, você não tem nada. Eu gosto até de um paralelo que, veja só, como tudo começa com Cristo e termina com Cristo. A gente sabe que por meio de Cristo todas as coisas foram feitas e que foi ele que fez o boneco de Adão.
Liz, em que dia da semana aconteceu a criação de Adão? No sexto dia, Que a gente chama de sexta-feira. sexta-feira. E a criação termina com um suspiro, né? Né? Uhum. Incrivelmente, Jesus também morre numa sexta-feira e sua obra de redenção Eu adoro esses paralelos. Continua. também termina com suspiro. Tudo aponta para Cristo, né? Quando você vai ver, por exemplo, a história de Isaac, o filho amado de seu pai, o filho de uma promessa, que caminha com ele por 3 dias e depois sobe um monte com madeira nas costas para ser um sacrifício perfeito. Mostra não só o caráter de Deus, mas como tudo se completa em Cristo. Jacó, por exemplo, era um homem que lutou muito para receber uma bênção, mas ele só conseguiu o verdadeiro descanso quando ele segurou na própria bênção que era Cristo. E veja só, né? Cristo foi quem mudou o nome de Jacó para Israel, então isso significa que ele mudou a vida dele, ele tornou aquele homem uma bênção. E o mesmo se dá conosco, você renasce para uma nova vida em Cristo, você recebe uma nova identidade, você recebe uma mudança e a capacidade de se tornar uma bênção para os outros. Exato. Não há, é Cristo o resumo de todas as coisas. Nossa, gente, você que tá na sua casa, tá achando top esse bate-papo? Eu também tô achando, menino. Menina que tá do outro lado, também tô achando. Vamos continuar, então, com um momento especial, que é o Dica de YC. Roda a vinheta. E hoje a nossa dica especial é do livro Vida de Jesus, da Irmã White, do capítulo 32, O Lar da Eterna Felicidade. Gente, lindíssimo. Quer falar, Leandro? Tudo bem? Eu amo esse livro de paixão. Foi meu primeiro contato com literatura adventista. Eu tinha 7, 8 anos e comprei esse livro na casa da minha avó. E desde então me apaixonei. Eu tenho ele até hoje. Deixa eu ver se ele tá aqui. Para ajudar aqui na propaganda. Momento super babado, né, gente? Que legal. Gente, incrível. Ai, que legal, Lê. Muito bom. Então você viu o brilho no olho do Leandro, né? Então você já sentiu e realmente é lindo, maravilhoso. Vida de Jesus, desejado de todas as nações. Enfim, todos os livros são lindos, a Bíblia, enfim, tudo isso junto, lindo, misturado, é lindo. Então, que especial. Obrigada por mostrar pra gente, viu, Lê? E pra gente finalizar, além de você ter esse momentinho seu especial e ler o Vida de Jesus, que você precisa ler. Ok, a gente falou sobre como que a gente pode encarar melhor a situação, de por que a gente tem medo, a gente tem essa dificuldade de ver o que Deus tem pra gente. A gente falou sobre, ok, como eu devo agir na minha vida, no meu dia a dia, sabendo disso? Aí a questão é, ok, e como que acontece o nosso preparo para a vinda de Jesus? Nossa, eu poderia dar muitas respostas, né? Primeira coisa, 2 Timóteo capítulo 3, versos 16 e 17, que fala que toda a escritura ela é inspirada por Deus e útil. Basicamente, a escritura, a Bíblia, ela é útil para a educação na justiça de todo aquele que entra em contato com ela. E que é capaz, perfeitamente capacitada para... Aliás, ela é perfeita para capacitar todo homem para toda boa obra. Então, você precisa viver de acordo com esse princípio. Segundo, você precisa, por meio da Bíblia, conhecer a Cristo, a sua única fonte de salvação. E você precisa se manter junto a Ele. E se manter junto a Cristo é o que vai garantir para você o poder para testemunhar para outras pessoas. E outra, as pessoas elas têm medo daquilo que não conhecem. Muita gente que fala sobre, por exemplo, Apocalipse, eu mesmo era um desses até pouco tempo atrás, olhava para o Apocalipse como um livro desesperançoso, até encontrar Cristo ali. No fim das contas, o livro do Apocalipse trata de esperança por causa de Jesus. E eu acho muito interessante aonde tem a origem do medo, né? Se você vai para 1 João no capítulo 4, você vai entender justamente que todo aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. E que tipo de amor? Aquele amor que nos capacitará para estar de pé e chegarmos a ele com confiança. Se você ler todo 1 João 4, você vai entender justamente a relação que existe entre o amor e o medo. E outra coisa, você só pode amar a Deus se você conhecê-lo. Por isso, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é o amor. Mas todo aquele que é nascido de Deus ama a Deus e conhece a Deus.
existe uma relação. O próprio Cristo falou, se vocês de fato me conhecessem, me amariam. Oséias fala, prossigam em conhecer ainda mais ao Senhor, para que ele se derrame sobre vocês como chuva serôdia que rega a terra, né? É pelo conhecimento de Deus que o próprio Espírito Santo é derramado, porque o conhecimento de Deus é aquilo que vai nos garantir o caráter necessário para que, e a transformação necessária para que possamos estar junto dele. Olha só que coisa interessante aqui, em 1 João 4, versículo 16 e 17. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus e Deus nele. Nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, somos também nós deste mundo. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo pressupõe castigo, logo aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Então eu preciso ter esse amor, e esse amor vem com o conhecimento de Deus. E outra, o amor humano nada mais é do que uma resposta ao amor do próprio Deus, pois no verso seguinte fala que nós só o amamos porque ele nos amou primeiro. E veja só, eu vou ilustrar isso através de uma história da Bíblia, de um filho que tem duas mães. As duas estão ali para uma sala de julgamento. É a história de Salomão e as duas mães. Aquela lá é maravilhosa. Aquelas duas mulheres estão diante de um grande rei em uma cena de juízo, onde uma causa terá que ser decidida. Aquela sobre a qual o rei decidir a favor será aquela que será aprovada, e aquela que ele decidir contra será reprovada. E agora, o que vai determinar se uma mãe será aprovada e outra mãe será rejeitada? Simples. Aquelas duas mães eram prostitutas. Dependendo da Bíblia que você encontrar, né, você vai ter essa informação de que elas eram prostitutas. Elas estão diante de uma cena de juízo. Elas não são pessoas, digamos, moralmente justificadas, benquistas, né? Então, o que vai determinar a absolvição de uma ou não? Simples. O fato de elas terem um filho. O que determina a aceitação ou a rejeição por parte do grande rei é a presença de um filho. Bora lá, Liz. Vamos fazer esse exercício com você também. A Bíblia nos fala que quem tem o filho tem a vida. Quem não tem o filho não tem a vida. Então, essa história é sobre duas mães que, em determinado momento de suas vidas, tiveram filhos. Mas um desses filhos morreu. E apenas uma outra mãe ficou com um filho. E você sabe qual é a diferença entre um filho morto para um filho vivo nessa história? A diferença entre a vida e a morte nessa história é um período de 3 dias. Do filho morto para o filho vivo. Caramba, Leandro, como que você tira essas coisas, gente? Então, logo depois dessa história, o que vai determinar quem é a mãe verdadeira? Afinal, as duas mães dizem que ambas são mães do mesmo filho. Ambas dizem ter o filho, mas a verdade é que só uma tem um filho. Mas e agora, como eu vou saber qual é qual? Todo mundo diz que tem um filho, todo mundo diz que serve a Cristo, todo mundo diz que é cristão, todo mundo vai à igreja, todo mundo está ali aguardando a volta de Jesus, mas como saber quem realmente está preparado? Simples, você só vai saber quem está preparado se você tiver o filho. Mas o que significa, então, ter o filho? Como que eu sei quem de fato tem um filho e quem não tem? Simples. Quem tem um filho, ama. Porque o amor procede de Deus e o próprio Cristo mesmo disse que os grandes mandamentos seriam amar uns aos outros. Quando você vai para a história de José do Egito, a grande prova para saber se seus irmãos seriam aprovados ou não era o amor que eles teriam em relação ao pai e em relação aos seus irmãos. Cristo fala sobre o amor a Deus e o amor ao próximo. E aí, quando você vai para essa história das mulheres, aquela que verdadeiramente ama o filho é aquela que, de fato, será aprovada pelo rei. Agora, como que ele vai determinar? Uma espada. Uma espada afiada, de 2 gumes, provavelmente, que é capaz de separar juntas e medulas, e que naquela situação foi capaz de discernir as intenções do coração de cada mulher. Do que eu estou falando, Liz? Da palavra.
Então, agora, aquela mãe que humilhar o seu coração perante a espada, aquela mãe que submeteu o seu coração à espada, fica com o filho para sempre. A grande recompensa não é tanto ser aprovada. A grande recompensa é ficar com o filho. Essa é a grande recompensa. Por isso que o rei usa uma espada, para discernir as intenções daquelas mães. E aquela que não tem o filho, não tem amor. Pode até parecer que tem por querer o filho, por desejar o filho. Mas aquela segunda mãe que foi reprovada já teve o filho uma vez. Isso mostra que ter o filho uma vez não é ter o filho para sempre. Ela o sufocou. Como Jesus ensina na parábola, que a palavra de Deus, que é a semente, pode ser sufocada pelas preocupações deste mundo, pelo desejo por riquezas, por qualquer coisa. Por isso ele diz, vigiem e orem para que o coração de vocês não fique sobrecarregado com as preocupações deste mundo. Mas, para finalizar esse paralelo, que eles também têm que falar, o que acontece no fim dessa história é que a mãe que submete seu coração fica com o filho para sempre. E sabe por que a outra mãe não se importa? Que o filho seja dividido? Não era dela. É porque ela sabe que um filho dividido é a mesma coisa de um filho morto. Cristo não está dividido. Cristo não está morto. Ele está vivo. E porque ele vive, nós podemos viver também. Então, essa história trata muito sobre você ter um filho. Mas como que eu faço para ter um filho? Simples. Maria, mãe de Jesus, ela podia ter Jesus naturalmente? Não. Qualquer esforço que ela fizesse em conjunto com o humano ali, não poderia gerar a Cristo. Porque Cristo é gerado pelo Espírito, é uma obra sobrenatural. Cristo em nós é uma obra sobrenatural de Deus. Ela não podia ter o filho naturalmente. Mas como que ela teve o filho? Pelo Espírito. Foi o Espírito que gerou a Cristo lá. E olha só que coisa interessante, o que o anjo fala para ela. Bendita és tu entre as mulheres e bendito o quê? Exato. O fruto. Jesus, nessa história, é chamado de fruto do Espírito. E o que é o fruto do Espírito em Gálatas? É Cristo. Amor, alegria, paz, bondade, fidelidade, enfim, mansidão, domínio próprio, um monte de coisa. É o caráter de Cristo. Cristo só pode ser gerado em nós de maneira sobrenatural, pelo Espírito Santo. Mas isso só acontece quando você tem um coração submisso, um coração que busca conhecer a Deus. Cristo quer habitar em nosso coração. Ele fala que tem duas coisas que batem ao coração do homem. Primeiro ele fala para Caim, o pecado jaz à tua porta. E em Apocalipse ele fala, eis que eu estou à porta. Porque na Bíblia, casa é sinônimo de coração. Casa é sinônimo de coração. Tanto é que quando Jesus entra na casa com os discípulos do caminho de Emaús e parte o alimento, o pão espiritual, participa com eles de uma ceia, o coração deles começa a arder, e Cristo diz, eis que estou à porta e bato, aquele que abrir, cearei com ele. E Cristo partiu o pão significa a palavra de Deus habitará no coração. Ele diz, por que palavras são tão boas para atingir o coração? Porque palavras nada mais são do que expressões de coração. Por isso que atinge tanto, porque do que a boca fala está cheio o coração, e se sai de coração, entra em coração. Por que a Bíblia é chamada de palavra de Deus? Porque ela é o coração de Deus. Então, se trata justamente disso. Você quer ir para o céu? Você quer estar preparado para o retorno de Jesus? Estudar profecias, estudar sobre o fim dos tempos, escatologia é muito importante, até para que você não seja, pego de surpresa. Mas, se você tiver tudo isso, mas não tiver o coração de Cristo, todo aquele conhecimento vai ter sido em vão. Você precisa ser como Sadraque, Mesaque e Abednego. Não sabiam o que ia acontecer com eles no momento da fornalha, mas eles conheciam o seu Deus. Eles eram tão íntimos de Deus, mas tão íntimos que não se importavam em sofrer o que fosse necessário. Porque aquilo que você ama é aquilo que você mais dá valor. Aquilo que você dá valor é o seu tesouro. Uma mãe não liga de pular na frente de um pitbull para proteger seu filho, porque ela ama ele é o seu tesouro. E por isso, se o objeto do meu amor está aqui na minha frente, eu não vou ter medo da minha vida por isso, porque aquilo será a minha própria vida. Então, se Cristo for a minha vida, não haverá espaço para medo, porque o perfeito amor lança fora o medo. Agora, o fato de você ter medo não significa que você não ama,
Cristo também teve medo, mas ele decidiu em favor do seu Pai. Porque, gente, o perfeito amor só vem dele. Adão estava disposto a fazer tudo que pudesse por Eva, até desobedecer a Deus. Mas Cristo esteve disposto a fazer tudo por nós, menos desobedecer a Deus. Adão queria morrer junto com sua mulher, mas Cristo tem um amor tão superior que ele não quer nos deixar morrer, ele quer morrer em nosso lugar. Amor desperta mais amor. Essa é a grande virtude. Eu encerro dizendo que se você for íntimo de Deus, como era o Sadraque, Mesaque, Abednego, Daniel, todos esses homens que tiveram um relacionamento profundo com Deus, quando chegar a hora, sabendo de escatologia ou não, se você for íntimo de Deus como eram aqueles homens, você tomará a mesma decisão que eles. Gente, eu vou falar o que depois disso, né? E você que tá do outro lado, o que você tá achando? Gente, maravilhoso. Olha, eu acho que o Leandro respondeu muito bem essa questão pra gente. E eu queria comentar aqui 2 trechos que falam na lição, um na parte de sexta e outro na comunidade. Fala assim, ó: precisamos ter fome e sede da justiça de Cristo. Necessitamos, agora que é a parte mais importante do meu ponto de vista, ser moldados e formados pela transformadora influência de sua graça. Essa é a nossa necessidade. Porque se a gente não, como o Leandro falou, não estiver com a palavra, não permitir que ele faça as mudanças no nosso coração, aí não vai fazer sentido. Eu vou para o céu à minha maneira, mas entende aonde vai se encaixar a verdadeira adoração de fato? Como que tudo isso vai acontecer? Tudo que aconteceu da vinda de Jesus e a morte dele foi para revelar quem ele é, não só para a gente, mas para o universo inteiro. A redenção, lógico, é para nos salvar, mas é sobre ele. E nós devemos fazer em uma vida de serviço a ele também. E lá no Grande Conflito, página 560, fala o que vai acontecer no céu. Vou pegar um pouquinho do que fala aqui no final da parte de comunidade mesmo. A eternidade não será estática, será um desenvolvimento infinito. Ellen White descreve essa progressão eterna. Ao transcorrerem os anos da eternidade, receberão cada vez mais abundantes e gloriosas revelações de Deus e de Cristo. A questão é, a gente está hoje interessado em buscar e conhecer esse Deus para passar a eternidade ao lado dele? A gente hoje quer ser moldado, quer ser parecido com Cristo? Porque o que vai ser o céu, então, se eu não tenho esse desejo hoje no meu coração? Eu acho que falta a gente ponderar isso às vezes, a gente esquece desse detalhe. A gente precisa hoje buscar isso. E como o Leandro também falou, quando eu tiver que me posicionar do lado de Cristo, como eu vou me posicionar do lado dele? Se hoje eu acho que as influências externas, as trevas, elas não influenciam a minha vida, sendo que influenciam, porque a gente vive num grande conflito, a gente não é super-herói. Não existe isso. A gente fica achando que existe, que a gente vai fazer. Não, eu consigo separar, a gente não consegue. E, se você que está acompanhando aqui a gente, assista os vídeos que tem do Congresso de 2023, o Dilema da Distração. É muito importante esse tema, fala muito sobre isso também. A gente não é salvo pelo que a gente faz. A gente faz as coisas que a gente faz porque a gente conhece o nosso Deus. E o nosso desejo é viver uma vida que faça sentido, que esteja alinhada e coerente com quem Ele é. Porque a gente faz isso com quem a gente ama, né? Você quer falar mais alguma coisa, Lê? Eu já ia finalizar com a oração, mas se você quiser falar alguma coisa, esse é o momento. Só completar a leitura que você fez. Assim como o conhecimento é progressivo, também o amor, a reverência e a felicidade aumentarão. Quanto mais as pessoas aprenderem a respeito de Deus, mais admirarão seu caráter. Pronto. É isso. Entende? Eu acho que é justamente sobre isso. É sobre ele. E quando a gente se questiona sobre, minha nossa, o mundo tá doido, o que será que vai acontecer? Se entregue ao Senhor. Hoje é o dia de preparação. Hoje é o dia para a gente se entregar. Hoje é o dia da gente realmente falar assim, Senhor, transforma meu coração. Transforma quem eu sou. Só que a questão é, nós precisamos nos submeter ao Senhor, estar dispostos a fazer a sua vontade. E Ele vai fazer isso na gente. E a parte mais bonita é que Ele já está colocando esse desejo na gente, Ele não vem de nós mesmos. Então, a gente vai fazer uma oração para finalizar, mas que você guarde no seu coração. Esse trimestre, ele fala muitas coisas pra gente.
Ele fala coisas que muitas vezes você vai falar assim, ah, Elisa, mas é rotineiro. Eu cresci sempre na igreja, eu já sabia tudo isso. Ou, ah, isso todo mundo sabe. Tá, mas a gente faz o que a gente sabe? Será que a gente não precisa recordar esses pontos que são importantes? Será que eles realmente fazem sentido no nosso dia a dia? Sabe? Então, o arroz com feijão não tem segredo. É a palavra de Deus, é joelho no chão, é estar com Ele. E o maior desejo dele é que nós realmente estejamos com Ele. Então, que você possa realmente se entregar ao Senhor, querer conhecer a Ele, não permitir que, primeiro, né, reconhecer que existe um grande conflito, como a gente viu na lição 1, conhecer mais quem Ele é, como a gente viu na lição 2, tirar, pedir para Ele remover o nosso orgulho e trazer humildade para o nosso coração, como a gente viu na lição 3. A gente viu na lição 4 e 5 a importância de estudar a Bíblia e como estudar ela, que você realmente faça ela o seu escudo da fé, que você realmente possa orar de verdade, pedir para que Deus esteja contigo. A gente tem aqui alguns vídeos do Pavel Goya. Assista os vídeos do Pavel Goya, ele é sensacional. Leia os livros dele também. A Melody Mason estava com a gente no congresso do ano passado, ela falou sobre o poder da oração. A gente tem um bate-papo com ela aqui no canal também. A gente também viu sobre viver pela fé, como que funciona a questão de pecado, evangelho, lei, como que tudo isso acontece, o arrependimento e perdão. Então, toda a nossa vida com Cristo, ela está descrita aqui nessa lição. Ela foi muito importante. E o nosso desejo é que ela não seja só mais um trimestre na sua vida, mas algo que, se porventura você não pegou, você não estudou bem, pega e estuda. Faz isso no seu diário de estudo da palavra de Deus também. Vamos orar, então? Oremos. Querido Pai, Senhor, nós queremos te agradecer porque o Senhor coloca na sua palavra todas as coisas que nós podemos fazer por meio da sua graça, por meio do Espírito Santo, por meio de quem o Senhor é, para que a gente possa se encontrar e viver para sempre com o Senhor. Pai, por favor, não permita que a gente se afaste por causa de orgulho ou por causa de que a gente acha que a gente tem um próprio filtro para definir o que pode, o que não pode, e que a gente vai conseguir viver nesse mundo meio a meio, Pai, mas que nós possamos nos entregar inteiramente ao Senhor. Nos ajude, nos instrua nos seus caminhos, nos prepare para te ver, Pai, para que a gente então possa ver o seu rosto e a gente possa conhecer o Senhor face a face, como o Senhor sempre desejou para a gente. Fica conosco, que o Senhor possa abençoar em especial a pessoa que está assistindo esse vídeo, que o Senhor possa dar para ela entendimento, o Santo Espírito, para que ela possa ter o discernimento das coisas e viver uma vida que realmente honre e exalte o seu santo nome, Pai. Nós te agradecemos mais uma vez pela oportunidade de te servir. Em nome de Jesus, amém. Você que ficou com a gente até o final desse trimestre lindo e maravilhoso, fica aqui porque vai ter mais. Domingo que vem, às 9 horas, tem canal aqui no canal do YouTube da GYC, tá? Tem vídeo novo no canal. E você sabe, se você gostou desse trimestre, compartilha com seus amigos, porque coisa boa deve ser compartilhada. Coloque uma palavra, o que significou esse trimestre, mas não pode ser conexão, não vale. Enfim, coloca aqui, tem muitas possibilidades, muitas palavras para você trazer e deixa seu like, que aí o YouTube vai falar assim, gente, esse conteúdo é legal, tem que compartilhar com mais pessoas. Aí você ajuda com o evangelismo online também, ó que coisa linda. Enfim, é isso, um prazer estar aqui com você, viu, Lê? Muito bom ter a sua companhia. Realmente, Liz, inclusive digo pro pessoal que compartilha, se você não gosta nem de evangelho e tem um amigo que você não gosta, envia também esse vídeo para ele. Vai ser incrível. Até para quem tá querendo fazer algo não tão legal, vai estar fazendo uma coisa incrível. Perfeito, muito bom. Eu gostei muito da presença do Leandro e gostei da sua. Então a gente se vê no próximo Conde UIC. Até mais!